é muito esquisito, cara. E ele... Esses caras todos, assim, a gente tem acesso a esses caras a um clique, né? E Eu acho isso muito foda, cara. assistindo as aulas do RD, eu sempre vejo você falando, cara, se vira, sabe? E realmente, cara, o YouTube, hoje a legenda automática do YouTube, ela Cara, funciona. dá um jeito, velho. Bota a legenda automática. O cara talvez vai falar telefone e vai sair cell phone. Talvez ele vai falar, sei lá, mesa e vai traduzir pra misa. Mas você entende o que ele tá querendo dizer. Se vira, entendeu? Não é... Só que qual que é o problema, velho? O problema é que muita gente tem um hábito porco de querer fazer as coisas quando tudo tá perfeito. Isso é o pai da procrastinação. Inclusive, eu tenho uma aula lá no RD sobre procrastinação. Muita gente procrastina porque quer esperar o momento certo para começar a fazer algo e aquele momento é necessariamente um momento que tudo está perfeito. Então, por exemplo, eu só vou começar a treinar quando eu estiver fazendo dieta bem certinho. Eu só vou começar a treinar quando eu conseguir começar na segunda, no horário que eu gosto. Porque se eu não tiver 1h20 para treinar, já não vou mais, porque 40 minutos para mim não é suficiente. Eu só vou começar a assistir aula em inglês quando eu aprender inglês. Então antes eu vou entrar numa escola de inglês. Pô, você não vai fazer nada na sua vida. Você vai só começar a fazer coisas e nada vai andar. Então, se você quer aprender de fato alguma coisa, é por isso que eu falo sempre que provavelmente uma das variáveis mais importantes para você ter a retenção de conteúdo quando você vai estudar algo, provavelmente é a motivação. Porque se você só tiver o alerta, você pode ficar ansioso, porque você vai estar muito alerta e talvez você não foque esse alerta em algum lugar. Se você tiver tudo organizado, mas não estiver motivado, provavelmente não vai adiantar nada. Então, uma das coisas que eu acho que é mais fundamental para quem quer aprender algo novo é estar motivado em fazer aquilo, ter um motivo para fazer aquilo. Motivação vem de motivo para ação. E a pessoa que está motivada, cara, o inglês é... A pessoa que não está motivada, digamos que a pessoa tem que assistir um curso no YouTube e aprender um conteúdo. A pessoa que não está motivada, ela vai focar na barreira do inglês. A pessoa que está motivada, ela está pensando no conteúdo. Tipo, ela quer um jeito de chegar lá. Tem um muro aqui, ela não está pensando no muro, ela está pensando aqui. Tipo, eu pulo ele, eu vou pelo lado, eu cavo um túnel e passo por baixo. Mas esses pensamentos que vão falar, mas eu não sei inglês e tal, isso vem por conta da desmotivação? Isso vem por conta da desmotivação e por conta por conta da desmotivação. Pensa assim, ó. Digamos que você quer viajar, velho, para Bahamas. Sei lá, você quer fazer uma viagem para França, para Itália, não sei, para qualquer lugar. Cara, quem quer viajar e tá motivado para viajar, quer muito viajar, ela só para pensar em avião, hotel, etc. depois. Tipo, porra, eu sei o que eu quero, agora eu tenho que resolver como eu chego. É a mesma lógica pros vídeos no YouTube. A pessoa que tá lá quer aprender alguma coisa com um vídeo do YouTube em inglês, se ela ficar pensando no problema da língua, ela não tá visualizando lá na frente o que ela vai chegar depois. É igual a pessoa, vou viajar. Daí a pessoa tá pensando mais no percurso e no hotel, etc., do que propriamente no destino. Isso significa que a pessoa provavelmente não tá tão motivada assim em ir. Uhum. Depois você se preocupa com o destino, depois você se preocupa com o percurso e com os problemas inerentes a ele. Mas primeiro você tem que estar com tesão em chegar lá. Então, se você tem um curso na internet e fala que, cara, eu preciso ouvir esse cara falando sobre esse assunto, eu tenho que entender o que ele disse. Ele ficou 1 hora aqui nesse vídeo em inglês, eu não sei o que ele está falando porque eu não sei inglês. Você vai dar um jeito, cara. Você vai botar a legenda automática, vai vir aquela legenda horrível, você vai pausando o vídeo, vai anotando, você transcreve tudo no documento Word e depois você lê. Não sei, cara. O cara que está motivado, ele dá um jeito de fazer. Você no teu dia a dia, assim... Você segue muito o que tua mente está curiosa de aprender? Ou você tem um cronograma do que você vai estudar? Eu tenho cronograma. Eu tenho um cronograma do que eu vou estudar até 2027 já. Mais ou menos. Mas como isso? Mas exatamente? Mas aí eu tenho dentro desse cronograma janelas onde eu deixo livre para estudar o que vem na vontade naquela semana. Pensa assim, ó. Eu não sei se eu falei isso aqui em algum outro lugar, talvez eu tenha falado no Fermento. Eu tenho
uma história dentro da psicologia diferente da média dos profissionais da psicologia. Porque eu entrei na graduação, eu aprendi muito sobre um tema, depois eu aprendi muito sobre outro, e aí eu saí da graduação e pulei para neurociência. Eu saí da graduação e fui direto para o mestrado de neurociência. A minha graduação, tanto por eu não estudar tanto na época, quanto por ser uma faculdade do interior, privada, com suas limitações ali, né, de ensino e tal, eu saí da graduação, não, acho que como parte dos estudantes de psicologia, não tão preparado e do ponto de vista de bagagem teórica, de conteúdo. Uhum. E em vez de eu ficar estudando isso, eu pulei para neurociência. Então saí dali, fui estudar uma parada totalmente diferente e fui fazer mestrado num laboratório de neurociência e comportamento com roedores. Então eu estudei muito circuito, neurotransmissor, testes comportamentais, estudei neuroquímica, metodologia de pesquisa com animais, escrita, enfim, fui estudar outras paradas que além da psicologia mesmo. Sabe? Fui estudar comportamento mesmo, no modo mais empírico, assim, mais grosso. Aí eu saí da graduação, daí fui pro mestrado e aprendi tudo sobre o cérebro. Aprendi muita coisa sobre o cérebro, tudo não, mas aprendi muita coisa sobre o cérebro e não estudei muita psicologia. Tá? Aí entrei no doutorado. Fui até a metade do doutorado com exclusividade ao doutorado, trabalhando, escrevendo paper, fazendo experimento, aí estourou a pandemia. Aí na pandemia eu comecei a clinicar. Precisei de dinheiro e tal, comecei a clinicar, ajudar meus pais. Aí quando eu comecei a clinicar, eu voltei a estudar psicologia. Tá? Que tipo de coisas você precisava estudar? Pois é, eu voltei a estudar clínica, e quando eu fui estudar clínica, eu lembrei da bagagem que eu tinha da faculdade. E na época, eu era um cara... Pensa assim, ó, vamos dividir a psicologia em duas grandes regiões. Em dois grandes lados, digamos assim. Que é a psicologia mais analítica, que envolve principalmente psicanálise. E a psicologia mais cognitiva comportamental, que é a TCC, né? Terapia cognitiva comportamental. Só que dentro da psicologia cognitiva comportamental também tem uma divisão, que é os cognitivistas e os comportamentalistas. Os cognitivistas é aquele profissional, aquele psicólogo, quem é mais cognitivista é um psicólogo que se importa mais com pensamentos, o que você está sentindo, me relata a tua percepção sobre isso, como é que tu interpreta isso, como é que o que tu pensa sobre isso. Então, mais cognição, assim, mais pensamento, etc. O comportamentalista é um cara que se preocupa mais. E aí, o psicólogo da TCC é um meio termo dos dois. Tá? O comportamentalista mais puro é um espectro, né? Você tem. Cara, tem psicólogo que é terapeuta cognitivo, não tem o comportamental. Ele é tão cognitivista que ele é cognitivo. E tem o terapeuta que é só comportamental, não tem o cognitivo. E tem o TCC que seria ali 80%, mas tem os 20% os 10% no ladinho que são os extremos, né? Esses extremos, aqueles mais xaropes, digamos assim, eles tretam. Porque não, o cognitivista fica falando de pensamento, mas a gente nunca viu um pensamento. Onde fica no cérebro o pensamento? Eu não consigo medir. Eu não sei onde estão os neurônios que disparam. Cadê o pensamento? É uma atividade cerebral que você tem. E aí os comportamentalistas falam, não, mas pensamento é um comportamento. Então não é nada de cognição, é um tipo de comportamento. Enfim, aí eles ficam tretando, tipo, quem tá certo, quem tá errado. E a galera que fica ali no meio, que não se importa tanto com a parte mais semântica e tal, eles ficam clinicando e usando os dois. Tipo, eu uso os dois. Criam aí as coisas que eu vou usar os dois. E eu era um cara, quando saí da faculdade, muito cognitivista. Ah, é? Eu imaginava que seria o comportamento. Hoje eu sou, mas na época eu era cognitivista.